Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje sobre a segunda vinda gloriosa do Senhor e as profecias que estão se realizando. É isso mesmo que você ouviu? Você que acaba de entrar no vídeo, não saia. Vai ter muita palavra de Deus que vai nos edificar no caminho da salvação aqui. Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 4. Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 4, que está escrito assim. Respondeu-lhe Jesus: cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvirei falar em guerra e rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbeis, porque é preciso que isso aconteça para que mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste e grande desgraça em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregue ao homem, serei mortos, serei por minha causa. Serei objeto de ódio por todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas, seduzirão a muito. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino de Deus será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunha a todas as nações e chegará ao fim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que está com a santa palavra de Deus, veja a Bíblia e vamos estar dando continuidade. Amada e amada igreja, quero fazer esse vídeo para a tua edificação espiritual, falando da segunda vinda gloriosa do Senhor, as profecias que estão se cumprindo diante da Sagrada Escritura, diante daquilo que Nossa Senhora tem anunciado em diversas aparições, Fátima, Simples, La Salete e muitas outras aparições, e nós temos vivido isso. A palavra do Senhor fala: quando ouvides rumores de guerra. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, já vivemos rumor de guerra. Talvez outra pessoa pode dizer: mas Jean, sempre houve a guerra, mas não da maneira como está agora. Existe um alarme para um risco muito grande da terceira guerra mundial. Isso mesmo que você ouviu. O Brasil, o mundo, está prestes a acontecer uma terceira guerra mundial. Países como a Ucrânia, como a Rússia, têm um forte poder de fogo apenas aguardando. A palavra do Senhor fala hoje sobre quando aparecer peste. Ora, meu irmão, quando a palavra do Senhor fala também em profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que diz: haverá um tempo que haverá fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, essa profecia se cumpriu no período da Covid-19. Isso mesmo que você ouviu. Fome e sede da palavra de Deus, fome e sede do corpo e do sangue do Senhor. Você prestou atenção, você notou que o mercado ficou aberto, o açougue ficou aberto, o shopping ficou aberto, frequentava-se praia, frequentava-se todos os lugares, mas a igreja, houve uma lei, houve uma regra, houve uma imposição para que a igreja e a palavra de Deus fosse fechada, fosse negada, e a palavra de Deus foi ali presa, foi ali combatida, e aquilo que o profeta Amós profetizou para um tempo que adivinha de vir aconteceu, e muitas pessoas não se deu conta. O corpo e o sangue do Senhor parou.
São Basílio Magno vai dizer que a missa existe para conter o avanço do inferno sobre a terra. Durante o período do Covid-19, nós notamos que houve um período que a missa parou e o inferno avançou sobre a terra e o mal avançou sobre a terra. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, fala que antes da segunda vinda gloriosa do Senhor, haverá um esvaziamento da fé, uma tribulação, uma apostasia. Você percebeu que depois do período da pandemia houve um esvaziamento da fé. As pessoas já não dão atenção à ligação, à palavra de Deus, já não buscam a salvação, já não levam a sério a busca do Senhor. Estamos vivendo isso. A palavra do Senhor fala: quando ouvir de falar em rumores de guerra, a palavra do Senhor fala em Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, que Jesus fala especificamente que aquele dia e aquela hora nem mesmo os anjos do céu sabem. Jesus não marcou data. Jesus não falou nem mesmo aos seus anjos. Mas Jesus falou que quando estivesse próximo a segunda vinda gloriosa dele, haveria sinais no sol, na lua, e a gente está notando isso. Rumores de guerra, como iniciei o vídeo, há rumores de acontecer a terceira guerra mundial. Nós estamos vendo guerra na Palestina, nós estamos vendo guerra em Jerusalém, nós estamos vendo guerra na Ucrânia, nós estamos vendo rumores de guerra. Isso não para a gente se escandalizar somente com a guerra do exterior, mas a guerra aqui em nosso meio. Uma guerra muito grande, o derramamento de sangue, a violência ter tomado conta. E a gente tem que estar em Deus para saber interpretar, segundo a graça de Deus, as mensagens do céu. Nossa Senhora de Fátima, ela falou em 1917 que se a Rússia não se convertesse, seus erros se espalhariam pelo mundo. Os erros que Nossa Senhora apontava da Rússia é o erro do comunismo. O terceiro segredo de Fátima, ele fala a parte da verdade do comunismo. Eles vão falar que o terceiro segredo de Fátima fala de uma trilha de sangue, a perseguição a sacerdote. Meu irmão, minha irmã, o presidente atual do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de suas questões ele falava que quando ele vencesse iria colocar padres e pastores em seus lugares. Estamos vendo aí rumores da perseguição aos padres, às pilastras do nosso país, do nosso Brasil, rumores de perseguição a Padre Paulo Ricardo, rumores de perseguição a Frei Gilson, e grampearam a rede social de Padre Paulo Ricardo, estão tentando colocar Padre José Eduardo na cadeia. Meu irmão, minha irmã, eu não posso te dizer quando chegará o fim, mas estamos vendo rumores de perseguição ao sacerdote, aqueles que têm sido boca de Deus para nosso país. Então, meu irmão, os sinais estão aí. A palavra do Senhor fala no livro Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo. E qual é a finalidade desse vídeo, Jean? A finalidade desse vídeo é te orientar e te fazer um desperta para você. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. Nossa Senhora revelou a Padre Gubi que nesses tempos tão difíceis devemos pedir a intercessão dos santos arcanjos. Você não pode ver fisicamente, mas ao nosso redor acontece uma batalha muito violenta entre as trevas e a luz, entre anjos e demônio. E você está no meio dessa batalha. É preciso estar em oração, é preciso estar em Deus para ter atenção, para despertar na fé. Vivemos em tempo de combate espiritual. Meu irmão, não é comum, não é natural o tempo que vivemos. E a gente não vai ter todo o tempo um padre para confessar, uma missa para assistir, uma confissão para receber a absolvição do nosso pecado. Haverá um tempo que isso se dará com mais dificuldade. E que Deus possa vir nosso auxílio nesse tempo. Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã, a buscar uma santa confissão, a não perder uma só missa sequer, a estar aproveitando o sacramento da confissão, baseado ali em Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 23, que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos e disse: aquele que perdoar o pecado, os serão perdoados, aqueles que reter os pecados, os serão retidos. Então, meu irmão, minha irmã, desperta, porque as profecias que se cumprem, e as pessoas, como diz o Catecismo da Igreja Católica 675,
têm abandonado a fé. No período da pandemia, eu testemunhei pessoas que juraram mudar de vida, pessoas que juraram conversão, pessoas que sentiram medo da morte, na linguagem popular, entre aspas, sentiram o gosto da morte, disseram que se saísse daquela situação mudariam de vida. A Covid-19 passou, a pandemia passou e essas pessoas se tornaram piores do que aquilo que eram antes, baseado também naquilo que diz o Evangelho. Se um demônio ele é expulso de uma casa, ele vai e ele percorre, chama outros 7 demônios para vir com ele e encontra a casa limpa e arrumada. Essa é a realidade de muitas pessoas que caminhavam na igreja, que caminhavam numa conversão, que buscavam a Deus. Depois da pandemia, pioraram o seu estado de fé, ao invés de a gente ver o que teve acontecido e mudar nossa vida, mudar nosso pensamento. Será possível que Deus mandará uma pandemia? E mandará. Ora, a palavra do Senhor fala que naquele dia as mulheres que estão grávidas, as mulheres chorarão. A palavra do Senhor fala que haverá dias que as pessoas procurarão a morte e a morte se esconderão dessas pessoas. Eu estou inventando? Olha o Evangelho de São Mateus. As pessoas têm esfriado na fé, as pessoas têm duvidado da sua salvação. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito, minha gente. Santo Antônio Maria Claret, ele fala que para a gente obter salvação é preciso que a gente tenha em mente 3 coisas: o mundo abaixo dos pés, Deus no coração e a eternidade em nossa mente. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje, quantas pessoas têm trocado Jesus na Eucaristia por um jogo de bola? Tem trocado o domingo, o dia do Senhor, o dia de participar da Santa Missa ou da Santa Celebração da Palavra para receber Jesus, para adorar Jesus, para cumprir o preceito, para ser obediente, para se alimentar de Deus. E as pessoas, baseado também no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2182, que diz que aquele que falta uma missa ao domingo, aquele que ignora uma celebração da palavra ao domingo, está sob o jugo de pecado mortal. Quantas pessoas estão deixando a missa de domingo? É um pecado grave. Haverá um tempo que você não vai ter mais padre para confessar. Haverá um tempo que não teremos essa facilidade de hoje. Cada tempo é um tempo e haverá um tempo que vão querer se arrepender, não haverá mais tempo. Obviamente, enquanto haver vida, há esperança. Enquanto haver vida, pode se arrepender. Até o último instante da sua vida, Deus te dá liberdade para buscar salvação, meu irmão. Mas não deixa para o último momento da tua vida. Deus Pai revelou a Santa Catarina de Sena, que muito entristece a Deus Pai saber que muitos deixam a conversão para o último momento de vida, como se o último momento de vida estivesse sob seu controle. Santo Afonso Maria de Ligório fala que falar frequentemente do inferno evita uma pessoa de cair lá. E Santo Afonso Maria de Ligório, santo, bispo e doutor da igreja, vai falar assim: o demônio, não tendo feito atraente o inferno, enfeitou o caminho até lá, tem tornado o caminho até lá. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14, diz assim: que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Ora, meu irmão, larga e espaçosa é o caminho da condenação, é a porta estreita, é a porta do que eu faço o que eu quero, é a porta da libertinagem. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu bem entender. Não é assim. Devemos fazer as coisas segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas aquele que escolher viver a sua vontade. Deus perfeito, uno, trindade, onipotente, onisciente, onipresente, respeita a tua decisão. Deus respeita a tua decisão de vida. Mas toda escolha tem consequência. Se você escolhe aqui viver uma vida longe de Deus, eu falo longe de Deus com convicção. Não é apenas falar Senhor, Senhor, eu te amo. A palavra do Evangelho fala que nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Se eu perguntar a uma pessoa se a pessoa ama a Deus, do outro lado da tela, não sei a que tempo você vai alcançar esse vídeo. Se a pessoa lhe perguntar, você ama a Deus? Certamente você responderá que sim. Mas a palavra do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus é quem fala. Quem me ama,
guarda os meus mandamentos. E você está ciente dos mandamentos da lei de Deus? Se você está ciente do mandamento da lei de Deus, você sabe que o terceiro mandamento é o domingo e visitar o Senhor. O domingo é estar com o Senhor. O domingo é para adorar o Senhor. E muitas pessoas não têm se conscientizado disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome santo de vão. Não brincar com o nome de Deus. Guardar o domingo. Domingo é o dia do descanso. Domingo é o dia do Senhor, de festa. Honrar pai e mãe. Respeitar pai e mãe. Não matar. Nesse quinto mandamento da lei de Deus dizer não matar, também podemos abrir aqui uma aspa para 1 João, capítulo 3, versículo 15, que diz que odeia seu irmão assassino e no céu não entra nenhum assassino. São Jerônimo vai dizer, ignorar a Sagrada Escritura é ignorar o próprio Cristo, São Jerônimo vai dizer. Sexto, não pecar contra a castidade. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, falasse de castidade, hoje é uma coisa constrangedora, muito constrangedora. A palavra do Senhor fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com sobriedade e modéstia. Falar de modéstia para muitas mulheres hoje é como se fosse uma piada. O short curto é liberado, o biquíni é liberado, as roupas imorais é liberada. É pecado grave. É pecado grave, você está expondo o seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, tudo posso, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, vai falar da dignidade do nosso corpo. Quem se une a prostituta se torna uma com ela. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, em 1917, Nossa Senhora falou para aquela pastorinha, Lúcia, Jacinto e Francisco, que disse que muitas almas estavam caindo no inferno por causa do pecado da impureza. Não é uma coisa minha, é das aparições de Nossa Senhora. E se você não aceita aquilo que Nossa Senhora fala, imagine você. Se as leis de Deus lhe pesam para você viver, para você meditar, para você pensar na sua vida, e você acha que vamos para o céu assim de qualquer jeito, vivendo de nossa maneira? Pecado da castidade, sexo fora do casamento, fornicação, roupas imorais, músicas imorais, hoje é o tempo da impureza. Nossa Senhora, que apareceu de Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela falava que no século vindouro não existiria mais almas virgens, vivemos no tempo da impureza. Papa Pio XII vai dizer que o grande pecado do século é a perda do sentido do pecado. Ninguém mais acredita que as coisas é pecado e que o pecado grave pode levar à condenação. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, vai dizer que aquele que morre em pecado mortal, aquele que morre em estado de pecado mortal, desce imediatamente para o inferno. Obviamente aqui se abre espaço para que tenha um arrependimento contrito e verdadeiro, meu irmão. Mas o arrependimento verdadeiro não é da boca para fora. Padre Paulo Ricardo, ele vai explicar que uma graça que Deus dá é aquela pessoa que chora pelos seus pecados. Você já jurou pelos seus pecados? Eu nunca consegui. É por isso que tem o sacramento da confissão, para nos ajudar a nos arrepender dos pecados. O inferno não é lugar de gente que não pecou. O inferno é lugar de gente que pecou e não quis se arrepender. Pecou e não quis mudar de vida. 7º mandamento, não furtar, não pegar aquilo não é seu. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Muitos se colocam em risco em pecar contra esse mandamento na fofoca. Quanto é violenta a fofoca? O pecado da mentira, ele pode ter diversas gravidades. Tem aquela mentira simples, sem sentido, que mancha a tua alma de qualquer maneira. É pecado, pecado venial. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem peca é do demônio. Quem peca é do demônio. E Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. A Sagrada Escritura se contradiz de maneira nenhuma. Pecado mortal e pecado venial. Tem dois tipos de mentira. A mentira que pode ser uma mentira simples, e tem mentira que pode levar um outro a matar um outro. Uma pessoa matar o próximo. Há tipo de mentira grave, há tipo de mentira que pode sucumbir em separação de um casamento. Por exemplo, inventar uma calúnia de que o marido trai na esposa, pode resultar ali no rompimento do matrimônio, colocando umas duas almas ali em ocasião de pecado grave. E disso há milhares de exemplos. O 9º mandamento dele de próximo: não desejar a mulher do próximo. Mas o evangelho vai além. Todo aquele que lança um olhar contra uma mulher
e deseja em seu coração já cometeu adultério? Ah, mas isso é muito difícil, então todo homem peca. Meu irmão, se tu olhou para a mulher, tu confessa e volta de novo. Não é dizer porque isso é muito difícil, porque simplesmente todo mundo cai. Não, é lutar, é lutar, é lutar. Enquanto tiver vida, lutar. Não tô dizendo que eu sou melhor que ninguém, nem que... Não, mas é possível lutar. Não aceite o pecado, não aceite a vida que vivemos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo. Ali o 10º mandamento de Deus. Não cobiçar as coisas da lei, não cobiçar as coisas alheias, não desejar aquilo que não é teu. Lembramos que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 21 seguinte, Jesus, quando estava com o jovem rico perguntou a Jesus: o que é que eu faço para entrar no reino? Jesus falou: observe os mandamentos, veja como os mandamentos da lei de Deus é muito custo para ser vivido. E quantas pessoas nem sabem do que é os mandamentos. As profecias estão se cumprindo. Jesus virá, isso é uma certeza. Peça a Deus a graça para nos preparar. Ninguém se sente especial o suficiente para isso. Ninguém está dizendo que é perfeito o suficiente para isso, mas se conscientizar que há coisas na nossa vida que a gente tem que evitar, pode evitar, precisa evitar, para que a gente alcance a salvação eterna. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 1, que Jesus nos amou e nos amou ao extremo. Morte de cruz, morte de sofrimento, por mim e por você. Então já há rumores de guerra, há rumores de uma terceira guerra, há rumores de uma caçada aos nossos líderes religiosos. Há um paganismo se espalhando entre nós, de pessoas que dizem não ter religião por causa do abuso de algumas seitas destinadas ali de Martinho Lutero. São mais de 28 mil a 30 mil seitas, não posso chamar de igreja, porque o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, diz: Pedro, tu és pedra, e sob essa pedra edificaria a minha igreja. Jesus não fala minhas igrejas, só existe uma igreja. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. A mesma missa que celebra em Cruz das Almas, celebra ali em Nova York, celebra em Londres, celebra no Japão. É a mesma missa, uma só fé, um só Senhor. E de todas as partes hoje nós vemos a corrupção religiosa. E talvez você que me assista: mas padre e pastor também peca. Padre e pastor vão para o inferno. Você vai por causa das pessoas? Se as pessoas pular numa cisterna, pular, você vai se suicidar por causa das pessoas? Julgamento é individual. Você vai prestar conta a Deus individualmente pela sua vida. Vai ser você e Deus. Você não pode culpar outras pessoas pelas suas escolhas de vida. A palavra do Senhor fala que no tempo de Noé, comiam e bebiam e davam-se casamento. Assim será a segunda vinda de Jesus. Noé, sua família, foi a única... A palavra do Senhor fala que Noé foi o único homem justo sobre a terra. Meu irmão e minha irmã, sua salvação, disso vai depender toda a eternidade. Santo Afonso Maria de Ligório escreve em Preparação para a Morte: começa-se 10 anos, o inferno está no início. 1000 anos, apenas começou. 1 milhão de anos, o inferno acabou de começar. Para a alma que acabou lá, o inferno não passa. Céu e inferno é eterno. Pensa na tua salvação, é muito importante. E o teu modo de vida, as tuas escolhas, que vai discernir. Não é Deus que coloca uma alma no inferno, é as nossas decisões. Deus te chamou para ser santo. Ora, a Bíblia que fala, não é minha boca, não é minha vontade humana, é a Bíblia que fala. Levítico capítulo 19, versículo 2, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico capítulo 11, versículo 44, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículo 48, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, buscai a paz e a santidade. Sem a santidade ninguém verá a Deus. Sem a santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia não vai entrar em contradição por causa da vida de ninguém.
Deus não tem que mudar para aceitar a minha vida. Sou eu que tenho que renunciar a minha vida para amar Deus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força e são os violentos que a conquistam. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito, meu irmão e minha irmã. Se fosse assim à toa, e a história dos milhares... estimula-se que houve mais de 20 mil santos na história da nossa igreja. Quantos deles perderam o pescoço? Quanto tipo de martírio doloroso. São Bartolomeu foi esfolado vivo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado em forma de X. O apóstolo São Paulo foi decapitado, assim como Santa Bárbara, assim como Santa Luzia. Quantos santos que foram mortos de mortes violentas. Meu irmão, minha irmã, desperta. Porque se esses homens pagaram o preço pela verdade, não é aquele que vive de qualquer jeito que vai para o céu, não. As profecias estão acontecendo. Não sabemos até onde, no tempo que vivemos atualmente, até onde teremos a oportunidade de buscar a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Busca a Deus hoje. Faz uma mudança de vida hoje. Confissão hoje, Eucaristia hoje, Santo Terço, Santo Rosário hoje. Mudança de vida hoje. Mas Deus não impõe a ninguém. Meu irmão, a Bíblia está cheia de ameaça. É Deus que fala. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 10. Desde o tempo, o machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A árvore somos nós. Se não dermos bom fruto para Deus, seremos cortados e lançados ao fogo. Que fogo, Jean? O fogo da condenação eterna. É a Bíblia. A Bíblia fala de misericórdia, mas não devemos selecionar aquilo que nos agrada. Devemos enfrentar a verdade. Devemos enfrentar a verdade. E a verdade é que as profecias se cumprem e haverá um tempo que a gente não terá mais a oportunidade que temos hoje. Busque a Deus enquanto se deixa encontrar. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida ajuda muito a potencializar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário do que achou do vídeo. Todo e qualquer tipo de comentário é muito útil para a gente estar trabalhando com novos vídeos, Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.